Você já imaginou como um simples encontro casual pode mudar o rumo de toda uma vida? Isabela, uma mãe solteira lutando para sustentar suas filhas, nunca esperou que, ao quase ser atropelada por um milionário, seu destino tomaria um rumo inesperado. Mas é entre olhares e segredos que um novo capítulo se abre, colocando à prova o amor, a lealdade e a busca por uma segunda chance. Se você quer saber como essa história cheia de emoção e reviravoltas termina, inscreva-se no canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada que vai te prender do começo ao fim. Isabela Costa, mãe de Clara e Sofia, sempre soube que ser mãe solteira seria um desafio, mas não imaginava o peso das responsabilidades que carregaria sozinha. Acordar cedo todos os dias, preparar as meninas para a escola, trabalhar até a exaustão e, ao fim do mês, perceber que o dinheiro nunca era suficiente. Era assim sua vida. Contudo, naquele dia, decidiu que as preocupações ficariam de lado, pelo menos por algumas horas. Levou as filhas para um passeio pelas movimentadas ruas de Orlando. Clara e Sofia, de mãos dadas, seguiam animadas à frente de Isabela, apontando para as vitrines coloridas das lojas. O sol brilhava no céu, e o clima leve parecia contagiar as meninas, que conversavam alegremente sobre brinquedos e roupas que viam nas lojas. Isabela observava as filhas com um sorriso discreto, mas, por dentro, seu coração estava pesado. As contas atrasadas e o aluguel acumulado não lhe davam sossego, e ela sabia que aquele passeio simples, embora revigorante para as filhas, não apagaria suas preocupações. Ela caminhava em silêncio, com a mente distante. Como pagar o próximo aluguel? Pensava. Será que conseguirei comprar comida suficiente até o fim do mês? A pressão de criar as filhas sem apoio sempre a sufocava, mas Isabela sabia que não podia deixar isso transparecer para Clara e Sofia. Elas ainda eram pequenas, e não mereciam carregar o peso da realidade. Enquanto tentava focar no passeio, o burburinho da cidade aumentava. Turistas tiravam fotos, vendedores chamavam a atenção para suas mercadorias, e as meninas corriam, rindo, à frente da mãe. O calor do sol já começava a incomodar, e Isabela sentiu a necessidade de encontrar um lugar mais tranquilo. Decidiu, então, ir até ao mercado local. Havia uma pequena feira de frutas e legumes do outro lado da rua, e ela pensou que seria uma boa oportunidade para comprar algo barato e saudável para o jantar. Com as filhas próximas, Isabela observava o movimento na rua. O semáforo estava fechado, mas a sua mente, cheia de preocupações, não prestava atenção ao fluxo de carros. Enquanto caminhava em direção ao outro lado da rua, Clara e Sofia ainda seguravam suas mãos, distraídas com as sacolas que os vendedores exibiam. De repente, o som de pneus derrapando no asfalto fez com que Isabela congelasse no lugar. Um carro de luxo preto freou bruscamente a poucos centímetros de onde ela e as meninas estavam. O barulho ensurdecedor do freio arrancou gritos de quem estava ao redor, e Isabela sentiu o coração parar por um instante. Clara e Sofia começaram a chorar, assustadas com o impacto do momento. Instintivamente, Isabela abraçou suas filhas com força, tentando protegê-las e acalmá-las. Seu corpo tremia, mas ela sabia que precisava ser forte por elas. Ao seu redor, curiosos começaram a se aproximar, formando uma pequena multidão. O carro, impecável e reluzente, destoava do ambiente simples do mercado local, e a presença dele só aumentava o choque da situação. Enquanto Isabela tentava acalmar as meninas, a porta do carro preto se abriu com força, e de lá saiu um homem alto, bem vestido, mas com uma expressão furiosa. Vitor Mariani, um empresário de sucesso conhecido por sua personalidade implacável, avançava em sua direção com passos firmes. Ele não estava acostumado a lidar com interrupções em sua rotina perfeita, muito menos com quase acidentes em locais tão movimentados. "Você está maluca?" gritou Vitor, sua voz ecoando acima do barulho da rua. "Quase causou uma tragédia aqui." O tom de voz ríspido e as palavras duras penetraram nos ouvidos de Isabela, que, ainda em choque, levantou a cabeça para encará-lo. Ela sentia raiva e medo ao mesmo tempo. Vitor a olhava com fúria, mas também parecia intrigado.
Ele não esperava encontrar resistência ou qualquer tipo de defesa, mas a postura protetora de Isabela em relação às filhas o surpreendeu. Você é quem deveria dirigir com mais cuidado, respondeu Isabela, sua voz saindo trêmula, mas cheia de determinação. Estou com minhas filhas, não viu? A fúria de Vitor deu lugar a uma breve pausa. Por um instante, ele encarou Isabela em silêncio, sem saber exatamente como responder. Para ele, um homem acostumado a controlar tudo e todos, era incomum alguém o desafiar, especialmente em uma situação como aquela. Havia algo na maneira como Isabela mantinha suas filhas protegidas, mesmo diante do perigo, que mexeu com ele de forma inesperada. Vitor olhou para as meninas, ainda abraçadas à mãe, e respirou fundo, tentando controlar a raiva. A frustração em sua voz desapareceu gradualmente, e ele desviou o olhar, evitando continuar o confronto. Só tenha mais cuidado na próxima vez, disse ele, agora em um tom mais controlado. Sem esperar por uma resposta, Vitor deu meia volta e voltou para seu carro. Isabela o observou partir, sentindo um misto de alívio e inquietação. As mãos ainda tremiam, e seu coração batia acelerado. Ela segurou as mãos das filhas com mais força e as guiou para longe dali, tentando deixar o incidente para trás. Contudo, não podia negar que algo naquele homem, no tom que sua voz assumirá ao final, a deixou intrigada. Enquanto se afastava, Isabela pensava nas palavras que trocara com Vitor. Era como se o encontro tivesse criado uma tensão invisível entre eles, uma tensão que ela não entendia completamente. Mesmo depois de ver o carro desaparecer à distância, ela ainda se perguntava sobre o que aquele homem arrogante, mais impressionante, pensara dela. E, de alguma forma, sentia que aquele não seria o último encontro entre eles. De volta ao pequeno apartamento que divide com Clara e Sofia, Isabela tenta acalmar sua mente após o que aconteceu no mercado. O incidente com o homem do carro de luxo ainda está fresco em seus pensamentos. A raiva por ter sido tratada com tanta indiferença se mistura com uma sensação de curiosidade que ela não consegue afastar. Quem era aquele homem? E por que sua postura mudou tão de repente durante o confronto? Enquanto prepara o jantar simples para as meninas, sua mente continua a vagar. O apartamento, pequeno e desgastado pelo tempo, já não a incomoda como antes, mas hoje, tudo parece apertado demais. Isabela reflete sobre o encontro e se pega imaginando uma vida diferente, uma vida onde não precisaria se preocupar com as contas todos os meses ou com o futuro de suas filhas. Poderia o destino lhe reservar algo melhor? Clara e Sofia, por outro lado, logo se recuperaram do susto e voltaram à inocência infantil, brincando com bonecas de pano que ganharam de uma vizinha. A energia delas parecia imune aos problemas que Isabela enfrentava. Ela as observa e se pergunta se algum dia será capaz de oferecer-lhes uma vida mais confortável, sem tantas limitações. Ao pensar nisso, o rosto de Vitor Mariani surge em sua mente. Como deve ser a vida de alguém como ele, pergunta-se, imaginando o tipo de luxo que ele deve experimentar diariamente. Mais tarde naquela noite, após colocar as meninas para dormir, Isabela se senta à mesa com uma xícara de chá em mãos. Ela tenta afastar os pensamentos sobre o homem do mercado, mas algo dentro dela insiste em trazê-lo de volta. Talvez fosse o contraste entre suas vidas que a fazia pensar tanto nele. Ou, quem sabe, o fato de que aquele breve encontro tinha despertado algo mais profundo nela e uma sensação de que sua vida, por mais dura que fosse, ainda poderia mudar. Enquanto isso, na parte mais luxuosa da cidade, Vitor Mariani retorna à sua casa, uma mansão imponente cercada por jardins bem cuidados. Ao entrar, ele é recebido por Laura, sua esposa. Ela está sentada na sala de estar, folheando uma revista de design de interiores, sem imaginar que a mente de Vitor ainda está presa ao incidente mais cedo. Ele reluta em contar a ela sobre o que aconteceu, mas o desconforto é evidente em seu rosto. Você parece distante hoje, Vitor, comenta Laura, levantando os olhos da revista. Aconteceu alguma coisa? Ele hesita por um momento, mas acaba relatando o ocorrido, embora de forma superficial. Fala sobre como quase atropelou uma mulher e suas filhas, e como o confronto se desenrolou de maneira inesperada. No entanto, ao mencionar Isabela,
percebe que algo dentro dele o fez prestar mais atenção do que gostaria. A lembrança da determinação dela em proteger as filhas, o jeito como ela não recuou diante de sua autoridade. Algo nisso o incomoda e, ao mesmo tempo, o intriga. Foi só uma confusão no mercado, e conclui, tentando minimizar o impacto do incidente. Mas foi estranho, ela me desafiou, e de um jeito que ninguém faz há muito tempo. Laura sorri levemente, sem dar muita importância ao relato, acostumada com os aborrecimentos cotidianos que Victor enfrenta. Ela muda de assunto rapidamente, falando sobre os compromissos sociais que tem no fim de semana e as reformas que está planejando na casa. No entanto, Victor continua distraído, pensando na mulher do mercado e no efeito inesperado que ela teve sobre ele. No dia seguinte, Isabela começa sua manhã como de costume, preparando Clara e Sofia para a escola. A rotina parece engolir qualquer resquício do encontro com Victor, mas a sensação de que sua vida está prestes a mudar persiste. Depois de deixar as meninas, Isabela passa pelo mural de anúncios em uma cafeteria local e um panfleto chama sua atenção: procura-se empregada doméstica. Bom salário. Alojamento incluído. O anúncio a faz parar. Isabela sempre teve dificuldades para encontrar trabalhos estáveis, e essa parece uma oportunidade única. No entanto, ao observar o endereço indicado, ela hesita. A casa anunciada fica em uma das áreas mais luxuosas da cidade, muito além do que ela normalmente se imaginaria frequentando. O lugar parecia tão distante de sua realidade que, por um momento, ela quase desiste da ideia. Mas algo em seu interior a empurra a seguir em frente. O desejo de proporcionar um futuro melhor para as filhas fala mais alto. Ela decide anotar o número de contato e se candidatar à vaga. Afinal, o máximo que pode acontecer é não ser contratada. Isabela sabe que não tem muitas opções, e essa oportunidade pode ser o que ela precisa para dar um novo rumo à sua vida. Poucos dias depois, Isabela recebe a confirmação da entrevista. Nervosa, mas determinada, ela se prepara da melhor forma possível, vestindo suas roupas mais apresentáveis e preparando Clara e Sofia para irem com ela. Não tendo com quem deixar as meninas, ela as leva consigo, esperando que isso não prejudique suas chances. O caminho até a casa é longo, e as ruas vão ficando mais e mais elegantes à medida que o carro avança. Quando finalmente chega ao endereço, Isabela sente o ar lhe faltar. A mansão diante de si é imponente, e ela se sente pequena em comparação. Quem será que mora aqui? Pensa, tentando controlar o nervosismo. Seu coração bate acelerado enquanto caminha até a porta. Ela toca a campainha, e a porta se abre para revelar uma mulher elegante e de aparência serena. É Laura, a esposa de Victor, mas Isabela não faz ideia disso ainda. Sem saber o que o futuro lhe reserva, Isabela entra na casa, pronta para encarar a entrevista que pode mudar sua vida. Isabela entra na mansão segurando firme as mãos de Clara e Sofia, tentando controlar o nervosismo que cresce a cada passo. As meninas olham ao redor, fascinadas pelo luxo do ambiente. O piso de mármore, os móveis antigos e bem conservados, e a grande escadaria central fazem com que o lugar pareça um palácio comparado ao modesto apartamento em que vivem. Isabela se sente fora de lugar, mas sabe que essa pode ser sua chance de mudar o futuro de suas filhas. Laura, a mulher elegante que abriu a porta, a conduz até uma sala de estar ampla e bem decorada. Ela é educada, mas parece um tanto distante. Isabela se senta no sofá indicado e mantém as meninas ao seu lado, enquanto Laura faz algumas perguntas formais sobre sua experiência. Clara e Sofia, curiosas, olham ao redor, mas se mantêm quietas, como Isabela havia pedido antes de sair de casa. A entrevista segue de forma tranquila, com Isabela respondendo a todas as perguntas com honestidade. Ela fala sobre seu trabalho anterior como empregada doméstica em outra casa, mas evita mencionar os problemas financeiros pelos quais passa. Laura escuta atentamente, em nenhum momento, parece perceber que Isabela é a mesma mulher com quem Victor discutiu dias antes no mercado. Após uma breve pausa, Laura sorri levemente e se levanta. Acho que você será perfeita para o trabalho, Isabela, diz ela, estendendo a mão em sinal de que a entrevista acabou. Podemos começar na próxima semana.
O trabalho envolve algumas responsabilidades na casa, mas o principal é que você ficará aqui, e suas filhas são bem-vindas. Isabela sente um misto de alívio e gratidão. A oferta parece boa demais para ser verdade. Ela se levanta, agradecendo com um sorriso tímido, tentando não demonstrar toda a emoção que sente por dentro. Muito obrigada, senhora Mariane. Eu realmente preciso deste trabalho, responde, mantendo o tom firme, mas com o coração acelerado de felicidade. As meninas, que até então haviam ficado em silêncio, sorriem discretamente para a mãe. Elas não entendem completamente a importância daquele momento, mas podem perceber o alívio no rosto de Isabela. Nos dias seguintes, Isabela organiza suas poucas coisas, preparando-se para a mudança. Embora tenha que deixar para trás parte de sua vida simples, ela sabe que essa é uma oportunidade única para melhorar a vida de suas filhas. Clara e Sofia estão animadas com a mudança, falando sobre como será morar em uma casa de princesa. Isabela, por outro lado, está mais preocupada com o que esperar desse novo começo. Quando chega o dia de se mudar, Isabela e as meninas são recebidas novamente por Laura, que as apresenta ao resto da equipe da casa. Os outros funcionários, todos educados e discretos, acolhem Isabela com cordialidade. Ela percebe que terá que se adaptar rapidamente à nova rotina e ao ambiente de luxo, bem diferente de tudo que já conheceu. Mas o que Isabela não esperava era encontrar Vitor tão cedo. Logo no primeiro dia de trabalho, enquanto organizava a cozinha, ela sente a presença de alguém observando. Quando se vira, vê Vitor parado na porta, com uma expressão de surpresa no rosto. Por um momento, o ar entre eles parece carregar a atenção daquele encontro no mercado, mas nenhum dos dois fala. Vitor, que está claramente surpreso em vê-la, disfarça a confusão inicial e a cumprimenta educadamente. Você é a nova funcionária? Pergunta, com um tom de voz mais controlado do que da última vez. Isabela sente o coração disparar, mas se mantém calma, respondendo com firmeza. Sim, senhor. Senhora Mariane me contratou. Vitor apenas assente, ainda processando o fato de que a mulher com quem quase teve um acidente agora trabalha em sua casa. Ele observa Isabela por mais alguns instantes, como se tentasse entender a coincidência daquele reencontro. No entanto, em vez de comentar sobre o passado, ele apenas se despede com um aceno de cabeça e sai da cozinha. Isabela fica parada por alguns segundos, sentindo a tensão no ar. Ela se pergunta o que Vitor deve ter pensado ao vê-la ali, mas prefere não especular. A verdade é que, apesar do desconforto inicial, ela sabe que não pode perder esse emprego. Decidida a seguir em frente, ela volta ao trabalho, concentrando-se em suas novas tarefas. Conforme os dias passam, Isabela tenta se adaptar à vida na mansão. Embora a casa seja imensa e o trabalho, às vezes, cansativo, ela se sente grata pela oportunidade. Clara e Sofia também parecem se ajustar bem, encantadas com o jardim e os espaços amplos para brincar. Elas passam o tempo explorando os cantos da casa, felizes por terem mais liberdade do que no pequeno apartamento em que viviam. Entretanto, a presença constante de Vitor na casa começa a gerar uma certa tensão. Isabela sente o olhar dele sobre ela em vários momentos, e, por mais que tente ignorar, não consegue evitar sentir-se inquieta. Ele, por sua vez, parece intrigado com a nova funcionária, mas evita falar diretamente sobre o que aconteceu no mercado. Para Vitor, o fato de Isabela estar ali é uma coincidência que ele não pode ignorar, e isso deixa cada vez mais curioso sobre ela. A nova rotina, marcada pela convivência próxima com a família Mariane, começa a moldar lentamente o futuro de Isabela e suas filhas. O trabalho exige muito dela, mas também oferece uma segurança que ela nunca teve antes. No entanto, a sensação de estar sempre sendo observada por Vitor cria uma tensão silenciosa no ar, que, aos poucos, começa a se intensificar. Os dias passam, e Isabela vai se adaptando ao trabalho na mansão dos Mariane. A relação entre ela e Laura, inicialmente formal, começa a mudar aos poucos. Laura, geralmente reservada, começa a se abrir com Isabela, revelando um lado mais vulnerável. O que inicialmente parecia uma convivência profissional transforma-se em uma amizade inesperada.
Isabela percebe que Laura carrega um peso invisível, uma dor que ela tenta esconder por trás de seu comportamento elegante e calmo. Laura convida para sentar no jardim da mansão em uma tarde ensolarada, e ali, entre conversas triviais sobre o dia a dia da casa, Laura revela algo que pega Isabela de surpresa, e ela está doente. Embora não entre em muitos detalhes, é o suficiente para que Isabela entenda que a vida de Laura não é tão perfeita quanto parece. A partir desse momento, a relação entre as duas se aprofunda, e Isabela começa a ver Laura não apenas como sua patroa, mas como alguém que também enfrenta suas próprias batalhas internas. Enquanto a conexão entre as duas mulheres cresce, Vitor observa de longe. Ele passa mais tempo em casa do que costumava, sempre encontrando desculpas para não ficar no escritório até tarde. Vitor está cada vez mais intrigado com Isabela, mas os sentimentos que começam a surgir dentro dele o deixam em conflito. Ele sabe que há algo de especial naquela mulher, algo que o atrai de maneira inexplicável, mas ao mesmo tempo, se sente culpado. Afinal, Laura, sua esposa, está enfrentando uma doença séria, e ele se sente dividido entre a responsabilidade para com ela e os sentimentos crescentes por Isabela. Certa tarde, Vitor a vê no jardim, brincando com Clara e Sofia. Ele observa a cena de longe, escondido entre as grandes janelas de sua sala de estar. O riso das crianças e a alegria estampada no rosto de Isabela o tocam de uma forma que ele não esperava. Há algo de puro naquela cena, algo que ele não sente há muito tempo. Vitor tenta afastar esses pensamentos, lembrando-se de sua posição como marido e de suas responsabilidades, mas quanto mais observa Isabela, mais difícil é ignorar o que sente. Os dias seguem, e Isabela percebe o comportamento estranho de Vitor. Embora ele sempre a trate com cordialidade, ela sente que há algo diferente na maneira como ele a olha. O olhar de Vitor é carregado de uma curiosidade que a deixa desconfortável. Ele parece tentar entender algo nela, algo que ela própria não consegue identificar. Isabela tenta manter o foco no trabalho, mas não consegue evitar sentir-se observada a cada movimento. As brincadeiras com as meninas no jardim são um dos momentos mais felizes de Isabela. Ali, longe das responsabilidades pesadas e da tensão interna, ela se permite relaxar e ser apenas mãe. Clara e Sofia correm pelo gramado, e Isabela se junta a elas, rindo com uma liberdade que não sentia há muito tempo. Ela percebe que, apesar das circunstâncias, sua vida está mudando, e há um novo tipo de esperança crescendo dentro de si. Entretanto, esse breve momento de paz é interrompido quando ela percebe a presença de Vitor. Ele está parado na entrada do jardim, observando-a com uma expressão que ela não consegue decifrar. Quando seus olhares se encontram, Isabela sente seu coração acelerar. A tensão entre eles, embora silenciosa, é palpável. Ela rapidamente tenta disfarçar o incômodo, voltando sua atenção para as filhas. Vitor se aproxima, suas mãos nos bolsos e o olhar ainda fixo nela. Ele se inclina levemente, observando Clara e Sofia brincando alegremente. Quando ele fala, sua voz está mais suave do que de costume, quase gentil. Elas são crianças adoráveis, comenta ele, observando as meninas. Devem trazer muita alegria para você. Isabela, surpresa pelo tom amigável, apenas sorri e concorda, sem saber ao certo como responder. O ar ao redor parece mais leve, mas a tensão ainda está ali, latente. Elas são tudo para mim, e responde, finalmente. São a minha razão para continuar. Vitor continua observando, mas desta vez, há algo em seus olhos que Isabela reconhece. É um olhar de alguém que está buscando algo que há muito tempo não encontra. Por um breve instante, parece que Vitor quer dizer mais alguma coisa, mas ele se contém, apenas acenando com a cabeça antes de se afastar lentamente, como se lutasse contra seus próprios sentimentos. Isabela o observa partir, com uma sensação estranha no peito. Algo está mudando, e ela sabe que, por mais que tente negar, não pode evitar o que está começando a sentir também. A tensão entre ela e Vitor cresce a cada encontro, e o peso dos olhares trocados começa a se tornar mais difícil de ignorar. O que antes parecia apenas uma convivência formal está se transformando em algo mais, algo que ambos relutam em admitir. Os dias seguintes são marcados por uma estranha cumplicidade entre os dois.
Vitor começa a passar mais tempo com Isabela e as meninas no jardim, como se quisesse fazer parte daquele mundo que ela cria para suas filhas. Laura, por sua vez, parece não notar nada, concentrada em seus próprios problemas de saúde e nas questões da casa. Ela confia em Isabela de uma maneira que a faz sentir-se ainda mais dividida. Por um lado, sente-se grata pela oportunidade de estar ali, de proporcionar uma vida melhor para suas filhas. Por outro, o crescente envolvimento emocional com Vitor a deixa cada vez mais confusa. Isabela sabe que não pode continuar assim, mas não consegue afastar o sentimento de que algo maior está se desenvolvendo. E, por mais que tente resistir, o destino parece estar jogando ela e Vitor cada vez mais próximos. Os dias passam, e o crescente envolvimento entre Vitor e Isabela se torna mais difícil de esconder. O clima na mansão Mariane está carregado de tensão, e Isabela sente o peso dessa situação em cada olhar trocado com Vitor. Embora os dois tentem manter a normalidade, algo muda em suas interações. Eles se veem atraídos um pelo outro de uma maneira que não conseguem controlar, e, a cada dia, a barreira entre o que é certo e o que eles desejam se torna mais tênue. Enquanto isso, os rumores começam a se espalhar. A sociedade ao redor da família Mariane, sempre atenta a qualquer sinal de escândalo, começa a murmurar sobre a possível proximidade entre Vitor e a nova funcionária da casa. Os empregados da mansão, embora discretos, não deixam de perceber os olhares e a crescente tensão entre os dois. Logo, as conversas nas ruas de Orlando se voltam para o possível envolvimento entre o poderoso empresário e a jovem mãe solteira que trabalha para ele. Isabela começa a perceber os olhares diferentes que recebe quando sai da mansão para levar as meninas à escola ou fazer compras. Embora ninguém fale diretamente com ela sobre o assunto, os sussurros a seguem. Ela sente o julgamento da sociedade pesando sobre seus ombros, e isso a consome de forma silenciosa. Clara e Sofia, ainda inocentes, não percebem o que está acontecendo, mas Isabela teme que, eventualmente, elas sejam afetadas pelos rumores. Na mansão, a tensão aumenta quando Vitor decide enfrentar os rumores de maneira direta. Cansado dos comentários maldosos e da pressão social, ele decide defender Isabela publicamente. Durante uma reunião com alguns sócios e conhecidos, Vitor se levanta e, com firmeza na voz, declara: "Tenho ouvido muitos rumores infundados sobre minha relação com Isabela. Quero deixar claro que ela é uma pessoa de confiança, que tem sido uma excelente funcionária e merece respeito." A sala fica em silêncio por alguns segundos. As palavras de Vitor surpreendem a todos, e o ar parece carregar um peso que ninguém ousa desafiar. Ele não menciona diretamente o que sente por Isabela, mas a defesa pública é o suficiente para silenciar os rumores, ao menos temporariamente. Apesar disso, a tensão entre Vitor e Isabela continua crescendo dentro da mansão. Os olhares furtivos e os momentos de proximidade tornam-se mais intensos. Eles sabem que não podem continuar assim, mas também não conseguem parar. Vitor, especialmente, sente-se cada vez mais atraído por Isabela, ao ponto de começar a questionar suas escolhas. Ele sabe que Laura está gravemente doente, mas a conexão emocional que sente por Isabela o consome. Enquanto os dois lidam com os conflitos internos, a situação de Laura piora. Ela, que vinha tentando manter uma fachada de força, começa a mostrar sinais mais evidentes de sua doença. As dores aumentam, e sua energia se esvai a cada dia. Isabela, que desenvolveu um afeto genuíno por Laura, se sente dividida entre cuidar dela e a crescente atração que sente por Vitor. Em uma noite silenciosa, enquanto todos dormem na mansão, Laura acorda com fortes dores e chama por Isabela. A jovem mãe se apressa até o quarto de Laura e a encontra pálida, suando frio. Laura tenta manter a calma, mas está claro que a situação está piorando. Isabela segura a mão de Laura com carinho e tenta confortá-la, mas sabe que a gravidade da situação exige mais do que palavras. No meio da crise, Vitor entra no quarto, preocupado com o estado da esposa. Ele observa a cena com os olhos cheios de tristeza e culpa. A mulher com quem ele compartilhou a vida está definhando diante de seus olhos, e, ao mesmo tempo, ele se vê cada vez mais envolvido com outra pessoa. A dor no olhar de Vitor é palpável, e Isabela sente o peso desse momento como uma barreira invisível que cresce entre os três.
Eu não sei quanto tempo mais tenho, e confessa Laura, com a voz fraca, mas carregada de serenidade. Mas quero que vocês saibam que, quando eu me for, espero que encontrem a felicidade. As palavras de Laura são como uma faca no coração de Vitor. Ele sente o peso da culpa, sabendo que, enquanto a esposa se deteriora, seus sentimentos por Isabela só crescem. Isabela, por sua vez, luta para conter as lágrimas. O fardo emocional é imenso, e a confissão de Laura só aumenta sua confusão interna. Nos dias seguintes, Laura continua a piorar. A casa fica em um estado de luto antecipado, com todos caminhando em silêncio e evitando falar sobre o que está por vir. A presença de Vitor se torna mais sombria, e Isabela, embora tente manter a rotina, sente que tudo está prestes a desmoronar. A situação entre Isabela e Vitor se intensifica. Ambos sabem que estão presos em um ciclo perigoso, mas ao mesmo tempo, não conseguem ignorar o que sentem. A iminente perda de Laura só aumenta a tensão, forçando-os a confrontar seus próprios sentimentos com mais clareza e urgência. Vitor passa mais tempo ao lado de Laura, mas, em seu coração, está dividido. Ele sabe que precisa ser o marido que Laura merece nos últimos momentos de sua vida, mas sua mente e seu coração estão cada vez mais voltados para Isabela. A sensação de que a vida está fugindo de seu controle se torna insuportável, e a única coisa que o mantém preso à realidade é a presença de Isabela na casa. O silêncio que paira sobre a mansão é interrompido apenas pelas dores de Laura e pelo peso das decisões que estão por vir. O tempo passa, e a saúde de Laura se deteriora rapidamente. O clima na mansão torna-se cada vez mais pesado, à medida que todos, incluindo as meninas, percebem que o fim está próximo. Isabela sente o coração apertado a cada dia que passa, sabendo que não só a situação de Laura está prestes a mudar suas vidas, mas também o que isso significa para sua relação com Vitor. Numa tarde silenciosa, Isabela é chamada ao quarto de Laura. Ela sabe que o momento que mais temia está próximo. Ao entrar, encontra Laura deitada na cama, mais pálida e frágil do que nunca. O ambiente está tomado por uma calma perturbadora. Vitor está sentado ao lado da cama, segurando a mão da esposa, mas seu olhar está distante. Ao ver Isabela, Laura esboça um sorriso fraco. Isabela, eu preciso falar com você, diz Laura, com a voz baixa e entrecortada. Isabela se aproxima, sentando-se ao lado da cama. Ela sente o peso daquele momento e a dor que emana de Laura, mas também percebe uma serenidade que nunca havia visto nela antes. Vitor permanece em silêncio, observando de perto, mas claramente abalado. Eu sei que meu tempo está acabando, e Laura começa, suas palavras carregadas de uma aceitação dolorosa. E antes de ir, quero te pedir algo. Quero que você cuide de Vitor e das meninas. Quando eu me for, eles vão precisar de alguém forte ao lado deles. As palavras de Laura atingem Isabela como um golpe. Ela sente uma onda de emoções contraditórias a invadir, a tristeza pela iminente perda de Laura, o choque pelo pedido inesperado e a culpa que carrega em seu peito por causa de seus sentimentos por Vitor. Isabela tenta responder, mas as palavras parecem não sair. Você tem sido uma amiga para mim, e sei que é uma boa pessoa. Eu confio em você, Isabela, continua Laura, sem saber da relação silenciosa que cresce entre Vitor e Isabela. Vitor, visivelmente abalado, permanece ao lado da esposa, incapaz de articular qualquer palavra. Ele também parece dividido entre a dor de perder Laura e a complexidade do que vem sentindo por Isabela. A atmosfera no quarto é densa, carregada de uma tensão que vai além da doença de Laura. Eu prometo, e responde Isabela, finalmente, com a voz embargada. Eu cuidarei deles, Laura. A expressão de Laura suaviza, como se uma grande parte de sua carga emocional tivesse sido aliviada. Ela aperta a mão de Isabela com uma força que parecia impossível em sua condição debilitada e, em seguida, fecha os olhos, respirando profundamente. A sala permanece em silêncio por um longo tempo, enquanto Vitor e Isabela permanecem ao lado da cama, processando a profundidade daquele pedido. Alguns dias depois, Laura falece. A notícia da morte da esposa de Vitor se espalha rapidamente pela cidade. O clima na mansão é de luto profundo, e Isabela sente um misto de tristeza e alívio.
Embora ela tenha prometido cuidar de Vitor e das meninas, o peso emocional do que aconteceu entre ela e Vitor está mais forte do que nunca. Ela sabe que agora, mais do que nunca, sua relação com ele será testada de maneiras que jamais imaginou. O funeral é um evento solene, com poucas pessoas próximas. Vitor se mantém distante, envolto em sua dor. Ele mal consegue processar a perda de Laura, e Isabela, apesar de querer confortá-lo, sente-se presa pela culpa que carrega em seu coração. O olhar dele, no entanto, revela que também está dividido. Vitor sabe que Laura se foi, mas seus sentimentos por Isabela ainda estão ali, mais fortes do que nunca. Após o funeral, a mansão se torna um lugar de silêncio, interrompido apenas pelos sons distantes das meninas brincando no jardim. Isabela se esforça para manter uma rotina normal para Clara e Sofia, mas a tensão com Vitor continua crescendo. A cada dia que passa, ela sente que algo inevitável está prestes a acontecer entre eles, mas ambos se seguram, tentando respeitar o luto por Laura. No entanto, a proximidade entre eles não pode ser ignorada. Isabela tenta manter a cabeça baixa, focando no trabalho e nas meninas, mas os encontros silenciosos com Vitor continuam, e as conversas entre eles, embora breves, carregam uma intensidade emocional difícil de controlar. Os dois estão à beira de algo, mas ainda se mantêm em silêncio. Vitor, agora completamente sozinho, começa a se abrir mais para Isabela, ainda que de maneira contida. Ele fala sobre como Laura era uma mulher forte, mas como seu casamento há muito tempo havia perdido o brilho. Embora sinta a dor da perda, ele admite que a relação entre ele e Laura havia se transformado em algo mais prático do que amoroso. Isabela escuta em silêncio, lutando com os próprios sentimentos. Certa noite, após colocar as meninas para dormir, Isabela encontra Vitor no jardim da mansão. Ele está sentado em um dos bancos, olhando para o céu escuro e silencioso. Isabela hesita por um momento, mas decide se aproximar. "Está tudo bem?" pergunta ela, sua voz baixa e cheia de preocupação. Vitor a olha por um instante, seus olhos refletindo a dor e o cansaço acumulados. Ele balança a cabeça, como se as palavras fossem difíceis de dizer. "Não, e nada está bem", e responde ele, a voz rouca. "Eu perdi Laura, e mesmo antes disso, já sentia que estava perdendo tudo." Isabela se senta ao lado dele, sem saber o que dizer. O silêncio que segue é carregado de significados não ditos, de emoções que ambos têm medo de enfrentar, mas que não podem mais ser ignoradas. "Vitor, começa ela, mas ele a interrompe, segurando sua mão. "Não precisa dizer nada", e responde ele, com uma suavidade que ela não esperava. Fique aqui comigo." O momento entre eles é tenso e carregado de emoções contidas. Ambos sabem que agora, mais do que nunca, estão à beira de uma mudança irrevogável. O luto, o amor, a culpa, e tudo se mistura no ar da mansão, preparando o caminho para um novo começo. O luto pela morte de Laura paira sobre a mansão como uma sombra, mas, aos poucos, a vida precisa seguir adiante. Isabela tenta se manter ocupada com o trabalho e as meninas, mas percebe que não pode continuar ignorando a tensão crescente entre ela e Vitor. Ambos têm evitado conversas mais profundas, mas a intensidade do que sentem um pelo outro só aumenta com o tempo. O pedido de Laura, feito em seus últimos dias, ainda ecoa na mente de Isabela, carregado de responsabilidade e peso emocional. Após semanas de silêncio e hesitação, Isabela começa a cogitar deixar a mansão. Ela acredita que sua presença ali pode estar complicando ainda mais a situação para Vitor. Além disso, os sentimentos que cresceram entre eles a fazem sentir-se culpada, como se estivesse traindo a memória de Laura. Isabela se aproxima de Vitor certa manhã, com a intenção de falar sobre sua decisão. "Vitor, acho que está na hora de eu ir embora", e diz ela, hesitante, enquanto observa o rosto dele à procura de uma reação. Vitor, surpreso, a encara por alguns segundos, mas logo seu semblante se transforma em algo mais profundo e uma mistura de tristeza e desespero contido. Ele sabia que esse momento poderia chegar, mas não estava preparado para isso. "Ir embora?" pergunta ele, a voz cheia de incredulidade. "Por quê?" "Achei que estava tudo bem com as meninas aqui, Isabela."
Não é sobre as meninas, responde Isabela, sentindo o peso da conversa. Eu não posso mais ficar aqui, Vitor. Tudo ficou complicado demais. Vitor dá um passo em direção a Isabela, o olhar nos olhos dela refletindo a intensidade do que ele sente. Ele tenta controlar as emoções, mas é evidente que não está disposto a deixá-la partir. Isabela, por favor. Não vá. Você sabe que tudo mudou desde que você chegou aqui. Eu preciso de você. As meninas precisam de você. Isabela sente o coração acelerar com as palavras de Vitor. Ela sabia que ele sentia algo por ela, mas ouvir aquilo em voz alta torna a situação ainda mais real. Por mais que ela tente resistir, os sentimentos que tem por ele também estão ali, pulsando. Vitor, começa ela, mas ele a interrompe, segurando suas mãos. Eu te amo, Isabela, confessa ele, sua voz finalmente quebrando o silêncio que os envolvia. Sei que talvez isso pareça errado, mas não posso mais fingir que não sinto o que sinto. Desde que você entrou nas nossas vidas, eu não consigo imaginar um futuro sem você. Quero que fique, e não só por mim, mas por Clara e Sofia também. A confissão de Vitor a pega desprevenida. Ela sabia que havia algo entre eles, mas ouvir a verdade traz uma enxurrada de emoções que ela não pode mais controlar. Isabela olha para Vitor, sentindo o peso de suas palavras e a verdade em seus próprios sentimentos. Eu também sinto o mesmo, e admite ela, com os olhos marejados. Mas ainda assim, me sinto culpada. Laura confiou em mim. Ela me pediu para cuidar de você e das meninas, e eu não sei se isso é o certo. Vitor segura o rosto de Isabela com delicadeza, forçando-a a encará-lo. Laura sabia que eu estava perdido muito antes de você chegar aqui, diz ele, suavemente. Ela sabia que nosso casamento tinha mudado. E eu acho que, de alguma forma, ela queria que eu encontrasse a felicidade, mesmo depois que ela partisse. As palavras de Vitor atingem Isabela profundamente. Ela se permite, por um instante, acreditar que talvez, de fato, Laura quisesse que ele seguisse em frente. Ainda assim, ela sente o conflito interno, mas não consegue mais negar os sentimentos que crescem por Vitor. Eu não sei o que fazer, Vitor, e sussurra ela, lutando contra as lágrimas. Fique, e repete ele, com convicção. Fique comigo. Fique com Clara e Sofia. Quero que formemos uma família de verdade. A proposta de Vitor é intensa e inesperada. Ele quer não apenas que ela fique, mas que construa uma nova vida ao lado dele e de suas filhas. O peso da decisão está sobre Isabela, e ela sente que está diante de um momento que pode mudar tudo. Alguns dias depois, após refletir profundamente sobre o que Vitor lhe dissera, Isabela decide que não pode mais fugir do que sente. As meninas já começaram a se apegar a ele, e ela mesma não consegue mais imaginar uma vida sem Vitor. Eles, então, têm uma conversa final. Isabela se aproxima dele no jardim da mansão e, com um sorriso tímido, concorda em ficar. Acho que vamos precisar de um novo começo, diz ela, suas palavras carregadas de aceitação e esperança. Vitor, emocionado, sorri de volta, abraçando-a com força. Ele sabia que a decisão de Isabela significava não apenas que ela ficaria, mas que os dois finalmente poderiam construir algo real juntos. No mês seguinte, Vitor toma uma decisão que muda o futuro de suas vidas. Ele decide formalizar sua relação com Isabela e, além disso, propõe a adoção de Clara e Sofia, oficializando sua intenção de criar uma nova família com elas. Quando ele faz o pedido, as meninas o abraçam com alegria, sem entender completamente a importância daquele momento, mas sentindo o amor que os unia. A vida na mansão Mariane, antes marcada pela tensão e incertezas, agora se transforma em um lar repleto de novas esperanças e segundas chances. Vitor e Isabela, finalmente juntos, começam a enfrentar o futuro como uma família, prontos para os desafios que virão, mas sabendo que o amor que construíram será forte o suficiente para superar qualquer obstáculo.